Bom, lembrando que agora que nós estamos gravando, eu gostaria de pedir aos meus queridos alunos e alunas que registrassem sua presença no chat, por gentileza. E vamos começar o nosso Kahoot de hoje. O nosso tema de hoje é soluções em forma fechada. Espero que os senhoritos e as senhoritas tenham assistido o vídeo de pré-aula, né, para poder ter um desempenho super bacana. Opa, Francisco Bruno entrou no Kahoot. Acho que só falta... Está faltando só um, ou não? Não. Beleza? Todo mundo registrou sua presença? Então vamos lá, né? Meus amiguinhos, minhas amiguinhas, vamos lá. Começar aqui o nosso Kahoot de hoje. Soluções em forma fechada e indução. Indução vai ser o assunto que eu vou aprofundar no segundo tempo, tá bom? Bom, então vamos começar com o quiz. No desenvolvimento de uma solução em forma fechada, inicialmente nós fazemos. Gente, a solução em forma fechada é feita a partir de uma relação de recorrência, né? Então, quando a gente vai criar uma solução em forma fechada, o que a gente faz primeiro? A gente cria uma relação de recorrência, a gente propõe uma fórmula a partir de uma relação de recorrência dada, ou a gente testa vários valores em uma fórmula dada. Então, nós temos três opções aí, certo? Cuidado que pode ter opção que pode levar você e lhe induzir ao erro, né? Vamos ver aqui, 4 pessoas marcaram a alternativa correta, propomos uma fórmula. Vixe, Jailson, clicou errado? Tá certo. Bom, beleza. Mas aí na próxima tu presta atenção, tá certo? E tu vai acertar, se Deus quiser, ou os deuses quiserem, né? Então, gente, vamos aos comentários, como eu sempre faço. Quando a gente vai criar uma solução em forma fechada, né, inicialmente a gente propõe uma fórmula a partir da relação de recorrência, certo? Como eu falei lá no vídeo de pré-aula, a solução em forma fechada, inicialmente, ela é uma coisa assim meio que de adivinhação, né? Então, você tem aquela relação de recorrência, né? A partir da relação de recorrência, você vai testando alguns valores, e nesses valores que você vai testando, o que é que você pode vir a observar? Pode perceber que existe uma espécie de padrão ali naqueles valores, certo? Então, é em cima dessa observação que você pode propor uma solução em forma fechada. Quando eu falo propor uma solução em forma fechada, aí vem aquela ideia de que eu estou meio que chutando, né? Então, a solução em forma fechada, num primeiro momento, ela parece assim uma coisa meio de tentativa e erro, certo? E isso até pode também ser contraditório com aquilo tudo que a gente, de certa maneira, no senso comum, imagina da matemática. Às vezes a gente imagina que as soluções da matemática, as fórmulas, elas já vêm fechadinhas, já vêm feitas, né, redondinhas. A gente não imagina que, assim como em outros campos do conhecimento humano, né, como nas ciências experimentais, os matemáticos eles não façam experiências, né? Eu até poderia arriscar dizer que quando o matemático propõe uma solução em forma fechada, ele está experimentando, ele está realizando uma experiência. Aí depois é que ele vai verificar, né, através de uma prova por indução, que é o que a gente vai tratar com mais profundidade no segundo tempo hoje, vai verificar se aquela solução em forma fechada inicialmente proposta, ela realmente vai atender a todos os N casos, beleza? Bom, quem marcou a opção 1, colocamos uma relação de recorrência, né? Aliás, criamos uma relação de recorrência, pode ter sido induzido ao erro, né? A partir do momento que a gente vai criar uma solução em forma fechada através de uma relação de recorrência. Então, eu poderia dizer que essa alternativa, ela não é 100% errada. Ela tem uma certa validade. Como disse aqui o João Pedro, eu fiquei um pouco confuso nessa, porque na videoaula, você falou pode. Então, apesar de ter acertado, eu fiquei um pouco confuso. Então, essas questões do pode, né, do uso dessas palavras, João, acaba que realmente dá uma sensação de que haviam outras alternativas. Então, eu tenho trabalhado, não somente na turma de vocês, mas na turma de lógica também, em colocar alternativas que uma é mais certa do que a outra, que aquela poderia ser certa. Então, se não tivesse
essa alternativa que é a correta, propondo uma fórmula a partir de uma relação de recorrência, eu poderia dizer que a alternativa vermelha, a do triângulo, é a correta, certo? Então, eu posso até verificar depois no relatório quem foi que marcou a alternativa 1 para eu poder dar uma pontuação, né, um plus para quem marcou. Já quem marcou a alternativa amarelinha, né, do círculo, testamos vários valores e uma fórmula dada. Também é uma coisa que poderia ser, digamos assim, mais ou menos certo. Eu não diria mais ou menos certo, né? Porque a fórmula dada já é uma proposta de solução em forma fechada, tá certo? Mas eu também não descartaria essa como uma opção com um certo grau de certeza, de validade, tá certo? Então, eu poderia dizer que nessa alternativa aqui, os 4 que marcaram a alternativa azul, o losango, 100% correto. Quem marcou a alternativa 1, aliás, a alternativa do triângulo, diríamos que 50% correta, e quem marcou a alternativa amarelinha do círculo, 15, 20% correta, certo? Então, vou tentar dar uma pontuação para todo mundo nessa questão quando eu fechar o relatório, beleza? Então, vamos avançar. Pronto, beleza. Temos aqui o nosso... O Joilson ainda não pontuou, né? Certo, mas ele vai pontuar. O Joilson vai pontuar. Bom, vamos para a próxima alternativa. Verdadeiro ou falso? Bom, essa alternativa aqui, meus amigos, a gente pode até dizer assim, bom, eu acho que aqui tem alguma coisa que eu já mencionei, né? Então, vejam bem, ó. Não precisamos usar a imaginação no desenvolvimento de uma solução em forma fechada. Lembre-se do comentário que eu fiz ainda há pouco, enquanto falava da questão anterior, certo? É para todo mundo acertar isso aqui. Rapaz. 3 ainda, acho que não estavam ligados no comentário que eu estava fazendo, ou eu estava falando rápido demais. Bom, meus amigos, vamos lá. Eu afirmei que a gente não precisamos usar a imaginação no desenvolvimento de uma solução em forma fechada, certo? O que eu acabei de comentar na questão anterior é que quando a gente propõe uma solução em forma fechada, de certa maneira a gente está arriscando um palpite, a gente está usando a imaginação. Eu imagino que essa fórmula aqui pode funcionar, certo? Bem, como é que a gente parte dessa imaginação? A partir da observação de alguns valores que você fornece à relação de recorrência, e aí você tenta identificar a história do padrão que eu falei ainda há pouco, correto? Então, os 4 que acertaram, joia, beleza. Os 3 podem não ter percebido a presença do não ali no início da sentença, certo? Tenham cuidado com essas sentenças que têm determinadas palavras que podem acabar induzindo vocês ao erro, certo? Vamos ver se houve alguma mudança aqui no ranking. Opa, houve aqui umas modificações de posição muito bacana. A Débora deu um salto, né? A Débora nem estava aparecendo aqui, mas já apareceu. O Décio também. Francisco Bruno acho que também não estava. E uma galera desapareceu aqui das 5 primeiras posições, né? Mas, vamos lá. Próxima pergunta, um quiz. Caracteriza fortemente o pensamento matemático. Turma, observem bem. Essa daí também é uma daquelas questões em que as 4 alternativas podem ser todas corretas, mas tem a alternativa que é a mais correta de todas, tá certo? Vamos ver se vocês se ligam, porque eu falei isso no vídeo, né? Certo? Vamos lá. Show. Beleza, a maioria acertou. Identificação de padrões. Turma, talvez uma das principais características, né, do pensamento matemático seja a busca por padrões. Então, a gente pode até fazer uma brincadeira, dizer assim, que matemáticos são viciados em encontrar padrões, em identificar padrões, certo? E aí, o que a gente percebe? Esse tipo de pensamento, ele é muito bom, para quem estuda a ciência da computação, porque muitas vezes os problemas que nós resolvemos através da programação, através do desenvolvimento de um software ou coisas da nossa área, eles precisam trabalhar em cima de um padrão, né? Quando você
escreve um software que tem um looping, né? Então, aquele looping, ele acaba determinando um padrão também. Então, você começa a perceber que essa vibe de padrões, ela não é uma exclusividade do mundo matemático, mas também do mundo da ciência da computação. E como eu disse ainda na disciplina de lógica matemática, a ciência da computação, ela é filha da matemática, né? Então, a gente pode dizer que nós, cientistas da computação, somos crias da mãe matemática, né? Então, por isso que é importante, num curso como o nosso, você estudar matemática, né? Certo? Bom, vamos analisar aqui as outras alternativas. Compreensão de fórmulas, né? A compreensão de fórmulas faz parte do pensamento matemático? Claro, claro que faz parte você compreender as fórmulas, certo? Mas como eu havia dito, nessas 4 alternativas, a identificação de padrões é a top 4, né, das 4 aí, né, a mais correta. Mas não está descartado que compreender fórmulas faça parte do pensamento matemático, certo? É extremamente necessário você olhar para uma fórmula e compreender o que é que ela significa, né? Compreender o que são aquelas somas e multiplicações. No próximo capítulo, que a gente vai trabalhar com pensamento quantitativo, vocês vão aprimorar a compreensão de fórmulas que vocês já têm, tá certo? Identificação de variáveis. Identificação de variáveis, eu diria que não muito, né, certo, do pensamento matemático, mas também. Por quê? Porque muitas vezes nenhum problema que você está modelando, você lida com variáveis, né? Na própria lógica matemática, ora a gente chama os símbolos proposicionais também de variáveis proposicionais, certo? Então, a ideia de variáveis também permeia o pensamento matemático, né? Então, praticamente em quase tudo que está ligado à modelagem matemática, ao pensamento matemático, de alguma maneira, a ideia de variáveis está lá. Contagem de objetos em conjuntos. Esse ponto aí, né, não caracteriza fortemente o pensamento matemático. Caracteriza, né, mas fortemente não. Então, a expressão-chave na sentença, né, na pergunta do quiz, seria a palavra fortemente. Então, a palavra fortemente, ela meio, como dizer assim, aquela expressão que você bate o olho em cima dela, né? Opa, peraí, aí tem uma pista muito importante, certo? E aí, a gente volta para aquela história dos padrões, né? Palavras que, no texto, elas vão te levar a um determinado raciocínio. Bom, vamos aqui avançar, certo? Opa, Débora atingiu uma sequência de 3 respostas corretas. Nossa amiga Deb, como sempre, matando a pau nos carros, né? Olha, sigam o exemplo da Deb. A Deb, ela é bicho doida, certo? Ela é danada. Ana Paula também surgindo aqui no nosso ranking, né? Parabéns, Paulinho. Francisco Bruno está se mantendo aqui, João Pedro também, o Dash. Então, a disputa está bonita, né? Cadê o restante do pessoal que estava aqui? Né? Ainda tem pergunta para responder, né? Certo? A Débora até botou uns KS ali no chat. KS é sorriso, né? Quando vocês estão rindo, né? Vamos lá? Verdadeiro ou falso? Usar sequências de diferenças é uma boa técnica para identificar padrões na construção de uma solução em forma fechada. Lembre-se, nessas questões que são verdadeiro e falso, eu faço uma afirmação, certo? Entendido? Eu não estou perguntando, eu estou afirmando. Então, essa afirmação ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E aí, eu dei mais tempo nessa questão para que vocês leiam a sentença com bastante atenção, para que vocês não se equivoquem. Vou me calar. Opa, show de bola, galerinha. Todo mundo acertou, parabéns para todos. Olha, fico super feliz quando vocês todos acertam uma questão. Essa sequência de diferença é uma técnica excelente. Dá um pouco de trabalho? Dá, certo? Dá um pouco de trabalho, por quê? Porque, às vezes, você vai encontrar a sequência depois de você testar vários valores, né? Que isso, Leonardo? Na transmissão? Ah, meu Deus. Então,
voltando aqui ao comentário da questão. Então, a sequência de diferença é uma técnica muito boa. Lembrando que para você aplicar essa técnica da sequência de diferença, é interessante que você recorde um pouquinho como é que você trabalha com sistemas de equações, que foi um assunto que vocês, muito provavelmente, viram lá no ensino fundamental, no ensino médio de vocês, certo? Inclusive, lá no exemplo que eu trabalho, no vídeo de pré-aula, que eu tirei do livro, né, eu queimo lá uma etapa, não mostro como é que a gente chega àquela equação que ela é construída a partir de um sistema de equação, certo? Que é um assunto de matemática básica, que, como eu venho falando ao longo dessas nossas aulas, é importante você ter uma boa bagagem cultural matemática, certo? Vamos agora para a nossa última pergunta, que vai definir o nosso pódio, né? A Débora continua atingindo a sequência de 4 respostas corretas, continua mantendo a liderança, certo? Débora, você agora só tem mais uma pergunta para manter a sua liderança, certo? E olha que a liderança da Débora tá bacana, ó. Né? A gente vê aqui a pontuação. Francisco Bruno subiu uma posição, parabéns para o Bruno, parabéns para o David também, que cresceu uma posição, certo? E agora vamos para a questão que vai definir o nosso pódio. Atenção, estão todos preparados? Vamos lá. É um quiz. Faz parte da prova por indução, exceto, certo? Veja bem, ó, a palavra exceto é a expressão-chave. Vou me calar. Show de bola. 4 pessoas acertaram. Um colocou o caso base, outro colocou o passo indutivo e alguém colocou hipótese indutiva, né? Gente, seguinte, talvez os 3 que assinalaram caso base, passo indutivo e hipótese indutiva não prestaram atenção na presença da palavra exceto, né? Certo? Por quê? Porque o caso base, o passo indutivo e a hipótese indutiva fazem parte da prova por indução, certo? Quais são os componentes de uma prova por indução? Primeiro, o caso base, certo? O caso base, só para a gente recordar aqui o vídeo de pré-aula, né? O caso base, o nome já está dizendo, é o primeiro caso. É aquele caso que você vai testar primeiro. Professor, se não funcionar no caso base, o que é que a gente faz? Nada. Morreu Maria Preá. Porque se não funcionar no caso base, esquece. Caso base, na maioria das vezes, né, nos exemplos que a gente vê nos livros de texto de matemática discreta, o caso base sempre funciona. Mas pode ser que você esteja criando uma solução em forma fechada, né? Você está testando a solução em forma fechada que o caso base não funcione. O que você vai fazer? Descarta aquela solução em forma fechada, aquela sua proposta, e testa outra, tá bom? Então, o caso base é fundamental. A partir do caso base, e aí você precisa lembrar o seguinte, essa história de caso base, né, ela está muito ligada com o caso base da relação de recorrência, certo? Então, vocês foram apresentados a ideia de caso base, que faz parte do processo de indução matemática, já quando nós estudamos as relações de recorrência, certo? E aí vocês devem ter observado também que em algumas relações de recorrência eu tenho mais de um caso base. E aí, quando eu tiver mais de um caso base, como é que eu devo proceder na minha prova por indução matemática? Eu tenho que testar os 2 casos base, os 3 casos base? Tem, certo? Então, todos os casos base precisam ser testados. Bom, uma vez que você testa o caso base, aí você vai fazer o quê? Vai trabalhar na sua hipótese de indução ou hipótese indutiva. A hipótese de indução, não sei se vocês estão lembrados lá do vídeo, ela pega uma parte da tua relação de recorrência, certo? O caso n-1, né? E a proposta de solução em forma fechada, certo? Então, ele tenta unir as duas coisas. A hipótese de indução, ela precisa ser feita, por quê? Porque lá no passo indutivo, você recorre a essa hipótese de indução para trabalhar o passo indutivo,
certo? Então, é meio que uma sequência, né? Você tem que se ocupar do caso base, depois constrói uma hipótese de indução ou hipótese indutiva, depende, tanto faz como tanto fez, são sinônimos as duas expressões, e, por fim, você vai construir o passo indutivo. No passo indutivo, certo? Se tudo transcorrer bem, se tudo estiver correto, você vai chegar na seguinte conclusão, que a tua relação de recorrência, ela dá o mesmo resultado, ela é igual à função que é representada pela tua proposta de solução em forma fechada, certo? Então, a solução em forma fechada, eu preparei 4 questões da lista de exercício dessa sessão de solução em forma fechada para discutir com vocês no nosso intervalo, tá bom? Então, assim como eu fiz na aula passada, eu lista de exercício do livro. Né? Eu pego os primeiros exercícios, porque são os exercícios mais elementares, mas que a partir deles vocês podem se dedicar a tentar resolver os exercícios mais avançados. Bom, agora vamos para o nosso pódio, ver quem foi o grande campeão. Eu acho que o campeão... Eu tenho aqui uma suspeita, né? Eu não vou revelar, porque de repente eu posso ter me equivocado. Tá bom? Mas vamos ver aqui como é que ficou o nosso pódio. Em terceiro lugar, o João Pedro, parabéns, João, 4 de 5. Em segundo lugar, o Francisco Bruno, parabéns também. E o primeirão, ou a primeirona, né? Nossa amiga Deb, parabéns, Débora. Gente, aplaude a Débora aí no chat, por gentileza. Ana Paula ficou em quarto e o Deb ficou em quinto. Show de bola, parabéns, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver aqui como é que ficou o relatório. Muito bem, um relatório muito bom. A maioria dos jogadores respondeu a todas as perguntas corretamente. Não teve nenhuma pergunta que foi classificada como difícil, né? Lembrando que a avaliação de vocês, que vocês vão fazer em breve, né? Eu já coloquei uma mensagem lá no sistema acadêmico, com um calendáriozinho das próximas tarefas, das 2 avaliações que eu vou fazer com vocês. Eu vou construir a avaliação de vocês a partir, né? Vou tirar perguntas dos Kahoot. Ou seja, vou pegar todos os Kahoot que a gente já fez e selecionar aquelas questões que tiveram um menor índice de acerto. Então, qual é a dica matadora que eu estou dando para vocês? Peguem as aulas anteriores, os vídeos das aulas anteriores estão lá no canal e assistam novamente com bastante atenção para já ter uma ideia de possíveis perguntas que vão cair lá na avaliaçãozinha de vocês, tá certo? Beleza? Bom, gente, então vou encerrar aqui a nossa apresentação e já vamos nos encaminhar para o nosso intervalinho de 10 minutos. Ó, são 10h33. Quando for 10h43, a gente volta para cá, para a gente ter o nosso segundo tempo, onde eu vou discutir 4 questões da lista lá do livro, tá bom? Então, até daqui a pouco, tá bom? Tchau, tchau.